E, Bebel, pra gente encerrar, porque é ótimo te ouvir, então a gente poderia continuar aqui por mais 1000 horas, mas o chat precisa almoçar e a gente Hum. também. Eu queria que você contasse pra gente um pouco. Como vocês sabem, Bebel e eu somos militantes da Soberana, então a gente se organiza para conseguir estar nos espaços, às vezes não ao mesmo tempo. A Bebel, na semana passada, esteve presente na Casa da Aldelina, que é uma Uhum. ocupação do movimento Olga. E aí eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, Bebel, o que que aconteceu lá, o que que você viu quando você esteve lá e de que forma as pessoas podem ajudar, se fizer sentido pra elas, diante de tudo isso. Então, gente, eu fui lá na Casa Laudelina porque o que que rolou? Não sei se vocês estão sabendo, provavelmente sim, que a cidade de São Paulo, tanto o governador quanto o prefeito estão com papos de revitalização do centro. A cada tantos anos inventa essa pataquada de revitalizar o centro de São Paulo. Só que o projeto atual, do Tarcísio, do Nunes, não sei o quê, ele é basicamente um projeto higienista. Ele está tentando acabar com a favela do Moinho, que é no centro de São Paulo. Ele está entregando a cidade para especuladores, para construtoras fazerem prédios novos, botar empresas aqui no meio de São Paulo, enfim. E ignorando que tem pessoas envolvidas nisso. Pessoas pobres que moram no centro de São Paulo, que usam essa estrutura, enfim. E aí, uma das vítimas foi a Casa Laudelina. Ela fica no bairro ali do Pari, Canindé, naquele canto ali do centro. E é uma casa que está lá há quase 5 anos, que é uma casa de referência para mulheres, né? Então, mulheres vítimas de violência ou em outras situações que precisam ali de um acolhimento, tem a casa como um lugar seguro. E aí tem, enfim, várias atividades que eles fazem lá também. O que que aconteceu? A casa foi ilegalmente leiloada. Ou, na verdade, aquele quarteirão inteiro foi leiloado ilegalmente. Eu digo ilegalmente porque tem um monte de jurisprudências que dariam preferência para a ocupação ter acesso a essa casa, enfim. E eles recorreram. O comprador do quarteirão tinha que ter se manifestado até dezembro para esse recurso não ser válido, enfim, ele não o fez. Virou ano, beleza, foram acontecendo várias coisas, apareciam umas pessoas e entravam na casa e falavam, você tem que sair daí, porque dia tal vão demolir tudo, mesmo que tenha gente dentro. Uma galera falava assim, os policial aposentado, né, uma coisa meio estranha. E aí, no dia 24 desse mês, faz pouco mais de uma semana, à noite, na calada da noite, entraram os caras pela casa do lado, abriram um buraco na parede, começaram a quebrar e roubar tudo. Então, arrancaram o telhado inteiro, quebraram todas as vidraças da janela, roubaram a caixa d'água, roubaram o chuveiro, roubaram o pia, quebraram todo o segundo andar da casa. Não foram para baixo, quer dizer, começaram de cima para baixo, né? Só que no meio desse quebra-quebra, as mulheres foram chegando, enfim, o pessoal saiu correndo para ver o que estava rolando. E aí ficou só o estrago. Mas foi legal, chamaram a polícia, os caras foram presos, né? Os caras que estavam demolindo. Só que foram soltos depois, porque meio que eles estavam recebendo ordem de alguém, né? Eles não tinham. Meio que eles não eram o alvo do que estava acontecendo. Só que mesmo assim, eles começaram a fazer vigílias, né? O pessoal rotacionar, sempre tem alguém na casa vigiando e tentar reconstruir. Então a gente agora, né, as investigações estão andando, enfim, a casa continua sendo rodeada, mas deu para arrecadar uma grana, mas precisa de mais ainda. A grana que arrecadou provavelmente vai dar para fazer o telhado, mas ainda assim vai precisar de uma caixa d'água, ainda assim precisa de mão de obra, né? Então, uma das coisas que dá para ajudar a Casa Laudelina é ir lá com seus braços. Essa é uma ótima forma de ajudar também. Outra forma de ajudar é com dinheiro, né, doando para eles, materiais que vocês tenham, ou coisas tipo caixa d'água se você tiver sobrando, tem casas que às vezes tem caixa sobrando. Tudo isso pode ser muito útil para reconstruir aquele andar. O que eu vi lá foi uma enorme destruição. Tipo, tava sem telhado, só que tinha chovido no dia anterior e a casa foi escorrer, a água foi escorrendo, molhando tudo lá embaixo também. Então, assim, eles conseguiram tapar o buraco na parede, mas com gambiarra, assim, não tá a coisa mais tampadinha do mundo, enfim. E é uma casa que já ajudou centenas de mulheres, gente. É uma casa muito importante e muito querida pelas pessoas do bairro. Então é uma pena, um absurdo que isso aconteceu. E lembrando, né, que o movimento Olga tem 26
casas de referência, e o Estado brasileiro como um todo tem 18, tá? Então, assim, estamos falando do movimento popular que só ocupando propriedades conseguiu fazer muito mais do que o governo nos dá. Então, é uma casa muito importante que nós precisamos arrecadar para ajudar as camaradas, mas nós podemos ajudar também com o nosso trabalho, nós podemos ajudar também divulgando, falando sobre a situação, defendendo a casa. E é isso, né? Aí, ó, o camarada trouxe. A Casa Laudelina realiza um trabalho de acolhimento necessário e vital que o poder público que pertence à burguesia deveria fazer, mas não faz. É absurdo os ataques à casa e o movimento Olga Benário. Sim, sim, senhores. Já o cara que... Houve confissão do cara que mandou demolir, falou que foi acidental, mas aí agora até isso virar alguma indenização vai levar anos, né? Então a gente tem que fazer aí um esforcinho para dar uma força lá. E a Pedago mandou aqui o Apoia-se também do Movimento Olga. Eles têm também um Pix, né? Eu tô procurando o Pix e não tô achando, mas eu vou continuar. E-mail, eu acho que é move.olgabenario@gmail, Tá. se não me engano, mas vamos tentar achar, peraí. Deixa eu ver se eu acho aqui. E vale lembrar que ao acolher mulheres, o movimento Olga acolhe crianças também. Que a gente vive numa sociedade na qual, majoritariamente, a responsável pelo cuidado das crianças. É isso. Lá tem uma área para crianças, tem brinquedos. Lá tem uma área para oferecer refeições para essas pessoas. Então tem uma cozinha, tem todo um espaço ali muito importante. E é um absurdo, assim. É um absurdo completo que isso esteja... E assim, o descaso do poder público, né, gente? Como é que uma demolição ilegal acontece e, que pena, né? Ninguém investigou quase nada. E assim, imagina um doido entrar na sua casa e começar a derrubar, arrancar seu telhado e roubar suas coisas. Tipo, e assim, cortaram luz, cortaram água, é que elas conseguiram religar a luz com certa rapidez, assim. Mas tá lá em cima ainda tá sem água, porque roubaram a caixa. A gente tentou, né? Eu fui lá, eu fiquei tirando o entulho e sacando o entulho, né? Que tava, porque quebraram as telhas, enfim, ficou um monte de entulho lá. Mas a gente tentou também arrumar um encanamento, porque tem uma mini caixinha d'água lá que a gente tentou colocar para o banheiro, pelo menos. O pessoal, a coordenação lá, estavam exaustas, porque estavam passando 2 turnos por dia lá, intercalava com alguém no outro, no terceiro turno, e isso sem parar, não pode deixar a casa sozinha. E vai passando tempo e a galera vai largando também, não consegue ficar indo tanto tempo assim. Então, todo o esforço para reconstruir e manter a casa vai ser muito bem-vindo. Elas estão precisando de verdade. Então, se vocês puderem ajudar o movimento Olga, copia o Pix aí e qualquer quantia vai ajudar, porque como a Bebel descreveu, a situação está tensa. Camaradas, eu acho que por hoje é isso. Espero que vocês tenham almoços. Gostado de ouvir a Bebel aqui. Espero que seja a primeira de muitas vezes que ela venha. Bel, eu vou dar tchau agora. Você quer ficar até a hora do tchau? Ou você quer dar tchau antes? Eu vou dar tchau antes, porque eu tenho que fazer o almoço aqui, porque daqui a pouco meu marido volta e é aquilo, né? Tá. Aquela velha história. Dá seu tchau, então... mas chat não vai embora, por favor. Gente, eu vou indo, então. Bom almoço para todo mundo. É isso, eu deixei algumas indicações, caso vocês se interessem pelos temas que eu trouxe. Mas agradeço a Pedago pelo convite, foi ótimo, sempre bom. Com você, sintonia garantida, né? Não tem muito o que dizer, né, amiga? Mas enfim. E aí, agradecer a galera que estava aqui, todos muito queridos. E eu vou... Me procurem nas redes, Bebel Ecologia. Eu tenho um canal do YouTube também, eu só nunca postei nada nele, mas está em vias de acontecer. Então, sigam também. Estamos aí. Beijinhos! Pessoas, últimos recados, se vocês quiserem apoiar o canal, a gente tem Apoia-se, a gente tem a área de membros do canal, a gente tem a nossa parceria com a Camisa Crítica, então se você quiser usar roupas estilosas e ajudar o canal, compra lá na Camisa Crítica com o cupom Pedagolítica. Eu vou copiar o link para eu não postar link errado. Ontem eu participei de uma live com a Croezinha, vocês conhecem a Croezinha? A gente participou na live dela. E eu tive o dom de mandar o link errado do Catarse da HQ. Nas próximas lives eu quero contar um pouquinho mais pra vocês o que é essa HQ. Estejam na próxima live, se for possível pra vocês. Vou adorar tê-los e tê-las na live comigo,
pra gente trocar ideia. Estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Através da compra, uma parte do valor da camiseta vem pro canal, então vocês também ajudam a gente assim. Maoki tá falando que comprou uma camisa linda e de qualidade. A camisa que eu tô garota propaganda hoje. A camisa que eu tô é de lá, que ela é da Revolução Russa. Essa bandeira aqui no fundo é de lá. Basicamente, o meu cenário foram os camaradas da Camisa Crítica que possibilitaram. Ai, socorro, ela tá enfiando a unha em mim. Vocês viram como a Fúria ficou quietinha hoje? Né? Geralmente ela causa na live. Mas enfim, gato. Deixa eu pegar alguma coisa e jogar pra ela ir buscar, que daí ela sai da frente da câmera. Pronto. Eu não sei se vocês sabem, mas eu constantemente tenho brinquedinhos de gato do meu lado, porque quando ela entra na frente da câmera, às vezes é só eu jogar um brinquedo que ela sai. Aproveitem para assistir vídeos que vocês ainda não assistiram, então. Me acompanhem nas outras redes, por lá saem conteúdos diferentes dos que saem. Na verdade, tudo sai aqui, mas a interação é diferente, então... É isso, gente. Ótima semana para todo mundo. Infelizmente, uma semana de 5 dias pela frente. Saudades feriado.